Então, já responderam aí se sim ou não? Ninguém respondeu se os anjos, se nós podemos exorcizar ou não. Então vamos lá, né, para nosso estudo de hoje sobre essa questão. O tema de hoje seria: somos todos exorcistas? Jesus vai dizer em Mateus 16:17: em meu nome expulsarão os demônios. Quando ele se referiu a isso, ele se referiu somente para os apóstolos? Ele deu esse poder somente para os apóstolos e os seus sucessores, que seriam os sacerdotes? Ou ele deu esse poder também para nós leigos? Vamos abrir aí Marcos, capítulo 16, versículo 17. Essa passagem aqui, irmãos, ela é o pontapé inicial dessas práticas que Jesus deu o poder de expulsar os demônios. Então, a partir daqui, nós vamos tomar esse conhecimento. A nossa Igreja Católica, é claro, ela se fundamenta também, tem um magistério, sobre as ordens deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que diz Mateus 16, versículo 17. Mateus não, é Marcos, eu quero dizer Mateus. Só que aqui botaram só um versículozinho, mas eu quero ir antes desse versículo. Vamos lá para o versículo 14. Deixa eu ver. Não, voltar mais um pouquinho antes. Vamos lá para o versículo 9, né? Para a gente meditar a partir do 9. Esses estudos nós estamos fazendo de angiologia. É um estudo que eu não pretendo que a gente tenha pressa, que ninguém está em faculdade, escola, que ensina só para poder passar de ano, que para você receber seu certificado, que às vezes você nem aprende direito, aí não estou nem aí você pesca, faz plágio de conteúdo, copia, só para dizer que passou de ano. Aqui o nosso objetivo, quem está aqui, é para aprender, né? Então temos que aprender de acordo com a verdade. Vamos lá para o 9, para a gente entender todo o contexto. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, quer dizer, no domingo, depois que Jesus ressuscitou, né? Aqui vai falar esse poder que Jesus deu aos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Então aqui o próprio evangelista já vai procurar fazer a recordação dessa prática que Jesus fez, né? Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Aqui diz que Jesus apareceu no domingo, certo? Maria Madalena viu Jesus, mas não vai dizer necessariamente quais foram os dias que Jesus da semana, que Jesus conversou com os apóstolos sobre esse poder de expulsar os demônios. Ó. Aí, em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Então, não acreditaram os outros que não viram Jesus. Não acreditaram. Os outros quem? Os apóstolos. Olha o que diz aqui no começo. Madalena saiu, ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Quem são esses seguidores de Jesus? Seria que é só os apóstolos? Então, eles voltaram e anunciaram aos outros que não acreditaram também neles. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Então, aqui antes está mostrando que Jesus havia aparecido não necessariamente para os discípulos dele, né? Aqui na Sagrada Escritura não deixa claro essas aparições antes que foi para os discípulos. Apareceu para outros seguidores. Eles também, estou trocando aqui. Jesus os repreendeu, aí por fim apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado.
Irmãos, eu paro bem aqui nessa passagem para a gente entender a didática de Jesus. A didática de Jesus. Olha que Jesus ele não apareceu logo para os seus discípulos, para os seus 11 escolhidos, né? Os 12, os 11, só tinha os 11. Jesus apareceu para outros, para Maria Madalena, para que eles fossem contar a história para Jesus. Para que eles fossem contar a história para Jesus. Para que eles fossem contar a revelação da aparição de Jesus, da ressurreição para os apóstolos. Já que os apóstolos são considerados os primeiros sacerdotes, a gente já começa a ver bem a repreensão de Jesus Cristo sobre os seus primeiros sacerdotes. Como é que eles, como os escolhidos por Jesus para dar início à igreja, como é que eles não têm essa fé? Como é que eles não acreditaram naqueles que anunciaram? Então Jesus faz essa repreensão para ver como Jesus de propósito, ele não apareceu primeiro para os discípulos, né? Ou seja, os sacerdotes, né? Os seus sacerdotes, os seus primeiros sacerdotes escolhidos. Vamos voltar aqui. Aí Jesus repreendeu pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes, olha o que Jesus disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Aqui ele está avisando para quem? Aqui a gente dá para entender que ele apareceu para os 11 e ele está conversando somente para os 11. Não é? Mais ou menos isso que dá para se entender é isso. Vão pelo mundo anunciar. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Agora vamos entender aqui, ó. Os sinais que irão acompanhar, os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Então, se eu acredito, eu sou um leigo, eu acredito na mensagem que aquela pessoa está me evangelizando, está falando de Jesus para mim. Chega um padre, chega um missionário e está falando de Jesus para mim e eu acredito nele. Eu estou acreditando em Jesus, eu me converto, eu passo a acreditar. Então Jesus vai dizer assim, Jesus não está direcionando isso, necessariamente esse poder, só para os apóstolos. Os sinais que vão acompanhar aqueles que acreditarem são estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Então quer dizer, irmãos, que esse poder que Jesus deu até de impor as mãos sobre os doentes, de operar o milagre, não deu somente aos padres, aos seus primeiros padres, né, os sacerdotes, os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus 11. Porque ele conversa com os apóstolos, diz para eles irem anunciar a boa nova e depois Jesus diz, aqueles que acreditarem em vocês, os sinais que vai seguir eles, aqueles que acreditam, os sinais que seguem é que expulsarão demônios em meu nome. Então aqui Jesus já dá uma abertura de que os leigos, os fiéis, os santos que a gente conhece da nossa igreja católica tiveram esses poderes de expulsar demônios, de curar as pessoas enfermas, de impor as mãos e curar. Então aqui já fica uma mentalidade aberta dessa possibilidade. Depois de falar isso com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Olha como é interessante isso. As últimas palavras registradas de Jesus foi dar poder de cura, de milagres e de expulsar demônios para aqueles que acreditam. Aqueles que acreditarem neste poder dado por Jesus Cristo. E outro detalhe, que ele vai dizer também mais adiante, que aqueles que tiverem fé
irão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Irmãos, essa é uma passagem que eu já li, já meditei há um tempo atrás, e até hoje eu queria saber qual é o milagre, o poder que algum santo pode fazer mais do que o que Jesus já fez. Eu não conheço ainda, mas Jesus disse que farão coisas, poderes maiores do que aquele fez. Que aí entra o caso dos santos, né? Então, até aqui ficou exposto, ficou claro que também os leigos podem proceder a exorcismos, pelo menos em certas circunstâncias e sob certas condições. O presente capítulo procura esclarecer qual a origem e o fundamento teológico do poder exorcístico específico dos leigos, bem como as condições em que legitima e eficazmente podem fazer uso dele. Então nós vamos entender que se os leigos podem exorcizar, mas quais são essas condições do leigo, do fiel? Nós já vimos bem que uma, né? Aqueles que acreditam em Jesus. E o que Jesus vai dizer que aqueles que acreditam nele? Jesus vai dizer assim: assim sabereis que sois meus discípulos, se fizerdes aquilo que eu vos ensinei. Se pordes em prática aquilo que eu vos ensinei. Quer dizer, não é só acreditar em Jesus. Esse acreditar, ele está carregado dessas outras palavras de Jesus que ele disse isso. Assim sabereis que sois meus discípulos, se fizerdes aquilo que eu vos ensinei. Então você está fazendo, irmão, aquilo que Jesus ensinou? Então, podem os leigos exorcizar? Possibilidade teológica. O que é que diz a nossa igreja, né? A rigor, do ponto de vista teológico, nada impede que um leigo possa proceder eficazmente a exorcismos mesmo sobre possessos. Então fica claro, já vai ficando claro aqui nesse nosso estudo, dessa nossa apostila, que nada impede, aqui é a possibilidade teológica, a explicação teológica, nada impede que um leigo possa fazer a prática do exorcismo mesmo sobre pessoas possuídas. Porque a gente já estudou casos que não necessariamente a pessoa está possuída. Há uma infestação, uma manifestação demoníaca, mas não aquela possessão mesmo que o demônio toma posse do corpo da pessoa e faz até às vezes a levitar e arrancar a casa do chão na hora que você está fazendo uma oração e a casa levanta, né? Então, há essa possibilidade, né? A explicação teológica já ficou insinuada acima, porém de modo fragmentário, ou seja, por parte só. Pelo que parece oportuno, vamos aprofundar aqui agora. Já vimos como nos primeiros tempos, nós vimos que no primeiro início, né, os fiéis que não tinham recebido assim o poder de se tornar sacerdote, o caráter sacerdotal, ou seja, os primeiros fiéis no início da igreja, depois que Cristo subiu aos céus, nós vimos que esses fiéis tinha a prática dos leigos que praticavam exorcismo, eles não sendo sacerdotes. Então nós vimos que esses fiéis não tinham recebido esse caráter sacerdotal e nem tampouco carismas especiais, dons especiais, eles procediam aos exorcismos batismais. Esses fiéis foram incorporados ao clero, vindo a constituir a ordem menor dos exorcistas, chamada e passando a exorcizar também possessos. Com o tempo, por uma série de razões históricas e disciplinares, né, suas funções acabaram por ser absorvidas pelos sacerdotes. E o exorcistado é aquele que pratica o exorcismo, o exorcista, né? Embora continuando a conferir um poder efetivo sobre o demônio, ficou reduzido simples degrau para a recepção do sacerdócio, até ser abolida em 1972, junto com as demais ordens menores. Então, com a reforma litúrgica de Paulo VI, esse ministério, esse poder, exorcístico, relativamente aos exorcismos batismais, passou a ser novamente confiado a leigos, os atuais catequistas e outros ministros extraordinários do batismo. Então, a partir de 1972, vamos assim dizer, com uma reunião da igreja, um concílio,
começou a liberar novamente, a permitir essas práticas aos leigos. Chamado, né, os catequistas, olha só você que é catequista, viu? Os atuais catequistas e os ministros extraordinários do batismo. Então, num e no outro caso, isto é, dos primeiros exorcistas e no dos novos ministros extraordinários do batismo, trata-se de fiéis, que, como ficou dito, não receberam a ordenação sacerdotal. Então, esses que praticam esse tipo de exorcismo são os fiéis, que não são sacerdotes, né? Que não receberam essa ordenação. No segundo, que são os extraordinários, esse ministério é confiado inclusive a mulheres, né? O que indica que tal ordenação não é teologicamente necessária para que alguém possa proceder eficazmente a exorcismo, mesmo em caráter oficial, isto é, em nome da igreja. Então, aqui está se deixando claro também para nós entender que as mulheres também podem fazer esta prática. Porém não, mas é claro, tem que ter o dom, né? Nós vamos entender isso aí. Não é agora, eu vou receber aqui os poderes mágicos da Igreja Católica e agora eu tenho um poder para expulsar demônios. Não, tem que ter o dom. Isso aí nós vamos entender mais na frente. Né? Agora o Claudio falou na live que a gente pode fazer exorcismo, então eu vou sair expulsando o demônio da vida das pessoas. Vai que o demônio vai fazer igual lá na que a gente leu naquela passagem de Paulo. Paulo, Pedro, eu conheço, mas tu, quem és? Aí deu de pisa nele, né? Chicote. Deixou ele pelado, lá o cara lá que quis receber os poderes mágicos. Dá esse poder pra mim também. É só dizer em nome de Jesus que sai o demônio? Porra, deixa eu usar essa palavra mágica. Porque naquela época existia muito essa questão de magia, né? Então eles achavam que era tipo uma magia. Os que não entendiam. Vamos ver aqui. Porém, não é a estes casos de pessoas delegadas pela igreja que queremos nos referir, pois se poderia pensar que sempre é necessário alguma espécie de investigação eclesiástica para adquirir a capacidade teológica para exorcizar o demônio. O que investigamos aqui é se o simples fiel, sem nenhuma investidura oficial, tem poderes teologicamente falando para proceder eficazmente aos exorcismos. Então, o que a gente vai procurar saber aqui é se os leigos podem fazer o exorcismo propriamente dito do ritual romano da Igreja Católica, né? Então, poder dado pelo batismo, pela confirmação e pela Eucaristia. O homem não tem nenhum poder natural sobre Satanás, nós já vimos isso. Ninguém tem um poder natural sobre Satanás e os espíritos infernais. Se não fosse socorrido por Deus, ficaria inteiramente à mercê do maligno. Então, se a gente não tivesse a proteção divina, o nosso anjo da guarda, Jesus derramado seu sangue por nós, nós ficaríamos totalmente entregues aos ataques de Satanás. Por isso que é mais fácil pessoas que não seguem Jesus Cristo de nenhuma forma, que não têm uma fé em Deus, que não buscam Deus, que não procuram Deus e querem viver uma vida leviana, uma vida afastada, só pensando no seu eu, no seu egoísmo, que eu sou capaz de fazer tudo sozinho, não existe um ser superior. Você que vive muito assim tem mais facilidade de ser atacado pelo inimigo, né? E ficar possuído. Claro que existem casos de pessoas muito de Deus que pode ficar possuído pelo demônio. Nós vamos também ver isso mais adiante. Os santos, né? E de fato, pelo pecado original, todos nós tínhamos tornado escravos do demônio. Claro, o pecado original nos tornou escravos do demônio. Nosso Senhor, na sua misericórdia, nos resgatou da tirania do demônio por sua morte na cruz. E Ele quer que participemos de sua luta, assim como nos associa ao seu triunfo. E isto se dá pelo batismo, que nos incorpora a Cristo e nos faz participando, né, dessa luta e de sua vitória. Então, Cristo, através do batismo, Ele quer que a gente também esteja disposto para lutar contra os poderes das trevas, né? Pois o corpo de Cristo participa de toda a vida da cabeça. Então, aqui já está querendo dizer o quê? Que Jesus é a cabeça. E todos nós que participamos, que somos batizados, nós somos os membros que fazem parte de todo esse conjunto desse corpo, né?
Nós somos essa parte que está unida à cabeça. Então, como estamos unidos a essa cabeça, então um soldado não vai para a batalha só a mão, né? Você já viu só a mão indo para a batalha para poder guerrear? Ou você viu só o pé andando sozinho, ou só a cabeça? Não, é o conjunto todo. Então Jesus quer essa comparação, né, bonita? Quer todo o corpo com a cabeça e os seus membros que fazem parte desta batalha que Jesus Cristo quis, né? Eis aí o título fundamental que nos faz exorcistas de todos os batizados, né? É por isso que o Dom Pellegrino Ernetti, da Ordem, acho que aqui é de São Bento, OSB, né? Para quem sabe aí me dizer se é OSB, é São Bento. Exorcista, o Dom Pellegrino, né, da Arquidiocese Patriarcal de Veneza, dá ao capítulo final de seu livro os seguintes títulos. Olha o que esse exorcista vai dizer. Aqui não diz qual é o ano dele, porque essa apóstola aqui é antiga, eu acho que ela deve ter falecido, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, olha o exorcista Dom Pellegrino, da Ordem de São Bento. Ele vai dizer o seguinte: somos todos exorcistas. Ele vai escrever, Dom Pellegrino, as orações e o exorcismo preventivo são inerentes ao próprio estado de ser cristão enquanto batizado, crismado e que vive a vida da Eucaristia. Ou seja, existe o exorcismo preventivo. Se você é uma pessoa que tem sua vida de oração, se você é uma pessoa que participa da missa, tem suas confissões, procura viver sua fidelidade com Deus, então isso aí, de certa forma, já é uma prevenção, é um exorcismo chamado preventivo, que o Dom Pellegrino vai falar. As orações do exorcismo preventivo são inerentes, são algo que já vem própria do cristão, só o fato de você ser batizado. Do caráter batismal lhe provém já o título de verdadeiro lutador contra Satanás. Então, só o fato do cristão ser batizado, nós já somos verdadeiros lutadores contra Satanás, porque nós recuperamos, a partir do batismo, este estado de graça que os homens perderam perante Deus, né? Aí fica a perguntinha, a interrogação, que eu já até fiz umas investigações e depois a gente vai até, eu vou fazer depois, quando a gente tiver mais na frente, ver esses estudos sobre essas questões da alma. Porque a alma, quando morre, se não for batizada, criança, por exemplo, a Igreja Católica acreditava, por exemplo, na existência do limbo, que é um local. A Igreja Católica. E ainda há um estudo, umas questões sobre isso aí, né? Então, se para a gente ficar liberto de Satanás e das presenças malignas, é necessário a gente recuperar a graça a partir do batismo, a gente ser batizado e de preferência de criança, né, para a gente adquirir isso. O que aconteceria com as pessoas que morrem, até adultas, pessoas por aí, que não conhecem ainda Cristo, tem indianos, muçulmanos, eles vão para onde? Porque o purgatório, nas doutrinas da nossa Igreja Católica, o que eu já estudei sobre essas doutrinas, é mais para cristãos, né? Aqueles que têm um conhecimento de Jesus, que foi batizado, que não assumiu o batismo, mas aqueles que não são batizados. É o mistério, né? Mas esse mistério aí é um mistério de Deus assim profundo, que não cabe a nós entrar agora aqui, né? Mas a gente vai, eu vou tratar isso aí também mais na frente. Porque está ligado com São Miguel, né? Porque São Miguel é que cuida das almas, né? Nós estamos fazendo esse estudo tudo voltado para São Miguel Arcanjo, né? Então a gente vai entrar nessa história do purgatório também, tudo isso aí. Então é a própria oração do Pai Nosso lhe confere o título válido para lutar em forma preventiva. Então, irmão, se você ora a oração do Pai Nosso todos os dias, você já está fazendo o seu combate preventivo. Irmão, tem que rezar todo santo dia. Não é achar, eu já rezei hoje, já está resolvido o meu problema. Não, pro resto da vida não. Eu te faço uma pergunta bem aqui, se tu comer só hoje, tu não vai precisar comer mais amanhã não, nem depois, tu não precisa se alimentar todo santo dia? Mesmo Adão e Eva, que estavam lá no jardim, eles precisavam comer todo dia? Porque se eles não precisassem comer todo dia, se eles só bastasse comer uma única vez, Eva nunca teria comido a fruta proibida, que ela não ia estar com fome.
Então é necessário a gente se alimentar todo dia. Então também há esse alimento espiritual todo dia. O cristão não somente tem um estrito dever de soldado e seguidor de Cristo, o qual veio à terra para expulsar e destruir a obra do demônio, mas tem inclusive o direito de participar nessa luta. Então, nós cristãos somos convidados a participar desta luta, como soldados e guerreiros de Cristo, né? Contra o demônio. Direito sempre proveniente, seja de caráter batismal, quando você se batiza, seja através da crisma, tudo isso você está entrando em luta. E nutrido de Jesus na Eucaristia, que é o ponto fundamental, eu posso dizer assim, é o ponto crucial, é se alimentar do próprio Deus. Eu não falei agora do alimento? Nós não precisamos do alimento físico para poder a matéria, para a matéria permanecer viva, cheia de vida. Você pode ver uma pessoa que não come direito, uma pessoa doente, como ela começa a ficar com a aparência toda desfigurada, porque não está se alimentando direito, porque o organismo não está trabalhando direito por causa da doença, de algum mal. Então imagine, irmão, o teu espiritual, se você não se alimenta do próprio Cristo, que é a Eucaristia, e o demônio procurou causar confusão na mente do povo, afastando da Igreja Católica, porque até onde eu sei, até onde eu acredito e entendo, só na Igreja Católica é o único local onde você vai literalmente comer do próprio Cristo, se alimentar da Eucaristia, de Jesus Cristo. E este alimento tão poderoso tem a força de te exorcizar todo o mal da tua vida e o demônio. Mas claro que para você se alimentar do Cristo, tu tem que estar numa vida de graça, no estado de caminho do bem, ter se confessado. Aí vai entrar uma série de fatores, como a gente já falou aqui, da confissão, que é o grande poder na vida do cristão, do exorcismo maior, como diz os padres exorcistas, é a confissão. Não existe exorcismo mais poderoso do que uma alma que se confessa. Então até isso o demônio afastou, né? A falta de vontade dos padres de se confessar, de querer atender o povo para se confessar. Eu rezo muito pelos padres, meus irmãos. Porque o demônio está tirando nossas armas, ó. Pode prestar atenção. Que você que vive na luta atrás de padre para se confessar, você sabe. Eu sei o que é isso, a dificuldade de achar padre para se confessar. Antes do coronavírus já era difícil, em cidade grande como Teresina, achar padre disponível. Se não era no horário de atendimento deles, não podia ser antes da missa e nem depois da missa. Inclusive, quinta-feira agora, eu fui aqui perto aqui em Tianguá, que aqui não tem padre, né? Fui ver se eu conseguia me confessar, né? Tinha adoração santíssima. Fui ver se conseguia me confessar. Aí me disseram no local lá que o padre estaria atendendo antes da missa, 6 horas, só que eu cheguei já bem em cima da hora, né? Faltando só 5 minutos para a missa. Aí eu tava com vontade de ir ao banheiro, eu não ia mais pedir o padre para confessar agora, eu ia tentar apelar para depois da missa. Aí eu fui pedir para ir ao banheiro, eu já tava com muita vontade de ir ao banheiro, não dava para esperar para a missa, eu entrei na sacristia lá, que eu não sabia onde era, e lá tava o padre. Sabe, eu fiquei assim, foi uma providência divina, né? Porque o padre chegou e perguntou o que eu queria. Eu, não, padre, eu só estou caçando aqui onde é o banheiro. Mas também eu vim para poder me confessar, que o pessoal falava que estava confessando aqui. Eles, pô, então bora, na mesma hora. Então, irmão, você confessa ligeiro, que a minha já vai começar. Vamos embora, padre, confessar. Então, irmãos, olha, eu não pedi, e não às vezes costumo pedir a padre depois da missa, porque eu já estou acostumado com os não, né? De muitos padres dizer, não tem tempo, não pode, não sei o quê. Então, irmão, vamos rezar muito pelos padres, porque os padres têm que estar com essa disposição para depois da missa e antes da missa poder atender o povo, que é o horário que o povo está indo. Não é no horário comercial, que os padres, como eu já falei aqui, no horário comercial os padres só querem atender no horário comercial, de 3 às 6 da tarde, 7 horas. Você está trabalhando normal, geralmente é o horário de trabalho de todo cristão. Aí o padre atende nesse horário. Então, irmão, vamos ficar atentos a isso, vamos rezar, porque isso são armas. O demônio ele quer tirar essas armas. Ele está tirando essas armas nossas. A confissão é a primeira. Porque sem a confissão não tem como acontecer mais nada. Você fica totalmente vulnerável a Satanás, ao demônio, às infestações, às pragas, às invejas que a pessoa tem sobre você, se você não se confessar. Eu não li aqui hoje não, mas em outra live eu já li.
que Jesus também deu o poder aos padres de perdoar os pecados. E muita gente só quer acreditar que Jesus deu esse poder para expulsar demônios, mas não acredita que Jesus deu o poder de perdoar os pecados. Está na Bíblia. Porque tudo só acontece através do perdão, irmãos. Por isso que às vezes sua vida pode não estar indo algo muito bem, porque falta o perdão na tua vida. Se você não perdoar ninguém, se você não pedir perdão, o próprio Jesus Cristo disse, se você não perdoar a pessoa que está com você, o Pai que está no céu não vai te perdoar. E se Deus não te perdoa, como é que você vai ter proteção de Deus contra o demônio, criatura humana? Como? Me diga. Se Deus não te perdoa, se você não perdoa o teu próximo, aí tu quer alcançar liberdade na tua vida, tu quer alcançar que Deus atue na tua vida para te libertar de tudo quanto é de mal que está acontecendo, sem perdoar o teu próximo. Não acontece graça, irmão. Não acontece milagre na vida de ninguém que não perdoa, que não abre o coração. Então tudo começa aí no perdão. Todo o segredo está no perdão, da libertação. E o demônio ele vai causar isso em você. Ele vai fechar teu coração, vai levar pessoas para poder te causar raiva, para poder você não perdoar, para poder você não alcançar o perdão de Deus e você ser presa fácil de Satanás e no dia que morrer te bufo para o inferno. Direto, é passagem descida sem precisar enfrentar a fila. Né? Então, irmãos, a gente tem que ficar atento a isso aí, às graças e o poder que Deus Jesus nos deu para esta batalha. Então todos nós somos exorcistas, lutadores e vencedores de Satanás. Como exorcista, o fiel nos faz outra coisa senão exercitar os seus jus nativum, como substanciado no sacerdócio comum dos fiéis, conforme disse o Dom Pellegrini Ernest, né? Que ele vai falar isso aí. Porque existe os leigos, nós somos, eu não sei explicar muito bem essa área, a Maísa que está aí, acho que ela ainda está na live, que também nós temos a nossa parte de sacerdote, né? O sacerdócio leigo, que eu não sei explicar muito bem isso aí, pode ser depois um tema para a gente tratar depois. Então a gente tem essa graça e esse poder. Então, teologicamente falando e abstraindo igualmente de carismas extraordinários, a gente já estudou o que é extra, quem não tiver entendido o que é isso, quem não sabe, vê minhas lives anteriores, peçam, porque eu bloqueio as lives, deixo só no privado, eu não deixo muito tempo não. Aí me peçam para poder eu liberar. Então, nos carismas extraordinários, todos os fiéis somos, pois, exorcistas, sem que seja necessário nenhuma espécie de investidura eclesiástica para adquirir a capacidade para exorcizar o demônio. Então, queridos irmãos, olha só uma coisa muito bonita dada por Deus, né? Nós não precisamos ter investidura como sacerdote para que a gente possa exorcizar o demônio. Nós vamos entender também mais adiante, quando a gente tratar só sobre essa parte dos leigos, o que o leigo precisa ter? Claro, acima de tudo, você tem que ter o dom de expulsar o demônio. É o primeiro passo. Como eu sei que eu tenho o dom? Aí é um estudo mais adiante que nós vamos também ver isso aí. Então, essa capacidade dos leigos está irradiada no batismo, que nos faz filhos de Deus. Essa apóstola aqui está com algumas falhas, viu? Então, essa capacidade nossa dos leigos vem através do batismo. Então, um fiel que não é batizado, claro que não vai... O primeiro início do passo do dom está no batismo. Tem que ser batizado, né? Claro. Para você estar no estado de graça de Deus. Para que as portas do céu estejam abertas para você. Tem que estar batizado, né? O primeiro passo é esse aí. E daí vem outros dons, né? Que é o dom do Espírito Santo, que a gente... vai aprendendo e vai entendendo e vai se abrindo dentro de nós. Então, o batismo nos faz filhos de Deus, membros do Cordeiro, do corpo místico de Cristo, que é a cabeça. E é reafirmada pela confirmação, que é o crisma. Vai ver o crisma que vai fazer a confirmação do teu batismo. Você vai fazer lá toda a preparação de que renuncia tudo que é do mal e que aceita... Em outras palavras, resumidamente, aceita ser um católico. No crisma, você aceita ser um católico fiel. E procura se esforçar para ser esse católico fiel.
Então, tudo isso nos faz soldados de Cristo e nos dá, junto com o dever de lutar por Ele, a capacidade para tal combate. Então, Cristo nos dá, nos dá a capacidade para com Ele lutar nesse combate, né? E esta força, né, que Jesus nos dá o dever de lutar por Ele, a capacidade para tal combate, é alimentada pela Eucaristia, como eu falei aqui. Então, a capacidade para o combate contra o demônio, nesse exorcismo do leigo, é a Eucaristia. Não tem como você praticar isso se você não se alimenta de Cristo. Irmãos, eu que tenho essa missão, depois também vou dar, quando terminar tudo isso, eu vou dar meu testemunho sobre as minhas experiências com missões com pessoas com problemas espirituais. E a gente percebe, você que exerce isso, eu que exerço isso, vamos assim dizer, 24 horas por dia, entre aspas, orando por pessoas ou à distância ou presencialmente, se você não ir para a confissão constante e se alimentar da Eucaristia, a gente que exerce essa prática, exorcismo, no caso eu exerço isso na prática, a gente se sente fraco. Você só vai entender o que é isso se você estiver em combate com o demônio na vida de outras pessoas. Então é o alimento da Eucaristia, é as tuas orações, as tuas penitências, as tuas renúncias do que tu tem que fazer no dia a dia é que vai te dar força. E acima de tudo, como diz aqui, a Eucaristia. A Eucaristia é o teu alimento. Então você que vive isso na prática, você vai saber, só você vai saber como realmente faz falta a Eucaristia, você sente falta. Talvez vocês que não tinham costume, eu não sei quem que está na live aqui, que não tinham costume de, como é que eu posso dizer, antes de entrar a quarentena, que as missas não podiam mais ter missa presencial. Irmãos, eu quase morri. Meu Deus, não tem mais Eucaristia, não tem mais para mim me alimentar de Jesus. Mesmo que eu não ia estar na prática com as pessoas, mas a oração à distância, você ficar na sua oração no dia a dia de combate, te enfraquece. Então, se você já tem esse hábito, esse costume que eu já tinha, eu me sentia mal, mas Deus aqui dá graça para a gente ficar de pé. Agora, você que não tinha o costume de ir para a missa, antes do coronavírus, você era uma pessoa que não ia em missa, que não se alimentava da Eucaristia, que não corria atrás de confissão, você não vai entender o que eu estou dizendo. Se você não tinha aquele amor, como Carlos Acuti, quando eu vi o Carlos Acuti, o santo, né, o beato, também ele já é santo. Carlos Acuti diz mensagens tão lindas sobre o poder da Eucaristia, né? O pai dele certa vez convidou ele para ir visitar a Terra Santa. Ele ia fazer adoração ao Santíssimo, e o pai dele convidou, porque lá tudo é tudo perto, né? Para visitar a Terra Santa, onde Jesus andou. Sabe o que foi que ele disse para o pai dele? Pai, para que eu vou lá na Terra Santa, onde Jesus já viu há 2000 anos atrás, se eu estou com ele bem aqui na minha frente? Jesus está bem aqui na minha frente, Eucaristia, real aqui presente na minha frente. Lá Jesus andou há 2000 anos atrás, Jesus não está mais lá, Jesus está aqui. Então, irmãos, quem é que só vai compreender essas coisas? Quem realmente procurar se alimentar. Então, a gente que vive nessa missão de combate, a gente sabe o que é essa necessidade de se alimentar da Eucaristia, do Cristo, da confissão, que é um tormento para nós que buscamos, que se você vai atrás de um padre, combina com ele, padre, toda semana eu posso me confessar com o senhor, aí o padre vai e diz, não, meu filho, precisa esse exagero todo, não, só basta uma vez por mês. Aí fazer o quê, né, irmãos? Aí sabe o que eu faço? Eu vou dizer meu truque aqui para vocês. Quando eu encontro padres assim, aí na sexta eu vou num padre, eu arrumo 4 padres diferentes. Aí na sexta eu me confesso com um, na outra sexta eu me confesso com outro, na outra com outro padre diferente, na outra com outro padre diferente. Se é um mês que tem 5 semanas, na outra com 5. Pronto, quando eu for naquele padre que diz daqui um mês, já vai fazer um mês, né? Aí eu cheguei nele. Então, irmãos, a gente tem que ser mais... o demônio, ele usa de estratégias
para querer nos afastar do que é de Deus para nos fortalecer, que nos fortalece. Então não é porque foi um sacerdote que disse, você tem que pedir luz a Deus, se Deus te dá a luz. Eu obedeci dentro de um mês. Mas nas outras semanas eu fui ó, nos outros sacerdotes. Porque às vezes você sabe que o pai não compreende, não sabe essa tua necessidade. Porque infelizmente às vezes esses próprios padres, eles mesmos não vivem isso. Parece que faz a confissão de má vontade. Aí fica, ué, meu filho, ó, amém, da bate, às vezes nem bota a mão na tua cabeça, faz assim, ó, né, irmãos? Então, a gente tem que rezar muito, porque muitos sacerdotes hoje, com relação à confissão, só vê como um atendimento psicológico, né? Só é um atendimento psicológico. Então, a gente tem que estar atento. Hoje a gente finaliza aqui essa live tratando sobre isso. Quem tiver pergunta para fazer, a hora é agora. Depois nós vamos saber aqui quando e como os leigos podem exorcizar. Quando é o próximo tema do próximo sábado, viu? Sábado às 8 horas. Quando e como os leigos podem exorcizar. Deixa eu ver aqui quem que entrou depois da live. Quem tiver pergunta ou comentário para fazer, que façamos. Se não, eu vou encerrar essa live porque eu vou ter que abrir uma outra para poder esclarecer falar sobre o purgatório, São Miguel Arcanjo e o purgatório, porque foi um áudio que foi colocado lá no grupo do WhatsApp e teve gente lá do WhatsApp que pediu que eu explicasse esse áudio, que não entendeu. Aí eu disse que eu ia explicar após a live de hoje, né? Que foi colocado durante a semana. E aí eu vou encerrar essa live se não tiver debate, ninguém para entrar em debate ou para conversar sobre o tema tratado, essa questão dos leigos. Seria até bom se alguém tiver a coragem aí para entrar, né? Porque eu já vi muitos leigos desinformados de dizer que leigo não pode praticar o exorcismo. Nós já acabamos de aprender aqui, né? E o próximo tema vai ser o quê? Como, quando e como os leigos podem exorcizar. Quando às vezes eu exercia minha missão de exorcista, eu dizia mesmo sem nenhum medo e vergonha, já que os pais não querem fazer exorcismo, pois eu vou fazer exorcismo. A maioria dos pais não querem, que é o trabalho deles, o dever deles, eu vou fazer, que eu saiba, eu sempre usava essa passagem da Bíblia de Jesus, que eu saiba, Jesus deu poder àqueles que tiverem fé, expulsarão demônios em meu nome. Jesus não deu só para os padres. Era a minha defesa o tempo inteiro, era só essa passagem do Evangelho. Quando chegava algum leigo dizer, Clailton, tu não pode fazer exorcismo, só os padres podem fazer exorcismo. Eu disse, quem disse isso, que só padre pode fazer exorcismo? Ah, só os padres, a igreja pode. Aí eu dizia assim, meu filho, olha, tá lá em Marcos, Jesus, que eu saiba, Jesus não deu esse poder, não foi só para os sacerdotes, não. Eu ainda disse assim, graças a Deus, Jesus não deu esse poder só para os sacerdotes, porque se tivesse dado, nós hoje, a humanidade estava lascado. Desculpe dizer a palavra, porque a maioria dos padres perderam a fé nessa prática. E muitos padres que acreditam têm medo por causa da vida errada que eles vivem. Acreditam, mas têm medo de exercer essa prática. Então eu dizer era isso, graças a Deus, Deus não deu o poder só para os padres, o poder dos padres é só da Eucaristia. Porque se fosse disso aqui, menino, eu acho que o mundo só tinha gente possuída. Não tinha mais nenhuma pessoa normal, era todo mundo doido, possuído. Estava cheio, lotado. Se você tivesse possuído e você fosse lá ser levado para o psiquiatra também estava possuído pelo demônio. E o demônio possuído, no psiquiatra vai dizer, amarre ele, acorrente ele, bote na camisa de força. Então, irmão, graças a Deus, né? A gente está entendendo e esclarecendo nossa mente que esse dom, esse poder não é só dos sacerdotes. É porque a gente já carrega essa mentalidade, o exorcista, o padre exorcista, entendeu? A Igreja Católica, dentro dos grupos carismáticos, chamam este dom dado para os leigos de cura e libertação. Fulano tem um dom da libertação. A libertação é a prática do exorcismo, em outras palavras. Só que eu prefiro ser mais além, mais fundo. Eu cheguei a participar da renovação, me envolvi na renovação carismática, mas eu não gostava muito desse termo libertação, não, que eu ainda achava muito
pequeno e pouco diante daquilo que eu fazia. Eu disse, não, isso aqui não é só libertação que eu estou fazendo. É exorcismo mesmo. Então eu mesmo me disse, eu faço exorcismo. E pronto. E ponto final. Se a Igreja Católica achar ruim o que eu faço, que ela me excomungue. E eu vou continuar servindo a Deus. Naquilo que eu sei que Deus me deu este dom. Se você tem aquela ciência de que está praticando algo que não é errado, e se você sofre perseguições dentro dos próprios seus, da sua própria igreja, porque a renovação carismática sofreu perseguições dentro da própria igreja, não foi muito aceita assim com facilidade, não. Por causa, vamos assim dizer, das práticas loucas da renovação, de orar em línguas e aquelas coisas todas, doidice, né? Mas a renovação permaneceu firme. Se a renovação carismática não tivesse permanecido firme diante das perseguições de padres, tinha local que os grupos não podiam nem reunir na paróquia, porque era perseguido antigamente. Se a renovação não tivesse sido firme e acreditado nessa sua missão, hoje não existiria esses grupos carismáticos que tinha. Não existia Shalom, não ia existir Canção Nova, que brotou da renovação carismática. Não existia nada desses grupos que você vê hoje. Não ia existir esses grupos, entre aspas, de comunidades que se abriram tudo a partir da renovação. Porque a renovação foi uma explosão que, tipo assim, o Espírito Santo resolveu sacudir a Igreja Católica. A Igreja Católica, acorda! Vai cuidar do povo que está preso por feitiçaria e bruxaria. Acorda, sacerdotes, vocês que não querem acreditar mais nessas práticas. Acordem! E aí, ó. Aí é o que a gente vê aí, cheio de padre que faz oração de cura e libertação dentro da nossa igreja. Leigos que fazem sair, ou seja, na verdade é exorcismo, né? Porque eu também, irmãos, eu estou fazendo um debate sozinho comigo mesmo. Ninguém quer entrar aí na live, né? Eu estou debatendo aqui. Então, eu vou já olhar aqui quem entrou aqui depois, né? Que eu estava conversando. Então, irmãos, é só você ir pela palavra exorcismo. A palavra exorcismo quer dizer expulsar o demônio. Uma pessoa do grupo de oração de cura e libertação que vai rezar numa pessoa que está com um demônio e o demônio sai, o que foi que tu fez? Não expulsou o demônio? Expulsou. É exorcismo, quer dizer isso aí, expulsão do demônio. Ronald, bem-vindo aí, Ronald. Ronald, o Licurgo, José Carlos, Diácono. Aí tem um diácono aí conosco também que tem o poder de fazer exorcismo. Diácono tem o poder aí, o seu diácono José Carlos, lá de Teresina. Boa noite, seu Newton Bandeira. O Marcos José que entrou também, Marcos José, grande intercessor. O Licurgo também que entrou, boa noite, Licurgo. A Daiane eu já dei boa noite para ela, vou dar para tu de novo não, viu? A Yara também, o Brandon, boa noite, Brandon. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui, já que não aparece ninguém quer perguntar, né? Para poder eu abrir a live sobre o purgatório, o áudio, a gente vai ouvir o áudiozinho de 8 minutos. Quem quiser ver, eu vou fechar isso aqui, né? Porque não está nada relacionado com esses estudos, né? Sobre o purgatório, sobre São Miguel Arcanjo, o purgatório. O que ele está relacionado, né? Quem quiser participar, quando eu fechar, é só entrar de novo na live, tá? Então eu agradeço a todo mundo a participação de vocês que estão perseverando, querendo aprender sempre mais, né? Essas práticas, entender o mundo angélico, né? O mundo do que tudo está relacionado, né? Com o mundo angélico, que envolve esse mundo dos anjos. E vamos entrar depois mais a fundo em outros assuntos, né? Então agradeço aqui a participação de vocês. Vamos só fazer nossa oraçãozinha de finalização, né? Pedir a São Miguel Arcanjo, com esta pedra do Monte Gargano, que nos abençoe e nos proteja nessa nossa grande batalha. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste,
Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém, irmãos. Que Deus, Nossa Senhora, os anjos nos guarde, nos proteja nessa noite. O nosso anjo, o seu anjo da guarda, te acompanhe, te guarde para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até o próximo sábado, a próxima live, que nós vamos ver sobre o tema quando e como os leigos podem exorcizar. Quando e como, né? Nós leigos podemos fazer o exorcismo. Até o próximo sábado, convide amigos de vocês que é interessado em participar. E quem quiser aprofundar mais, tem um grupo do WhatsApp do Exército São Miguel. Quem está no Facebook na live, quem quiser, tá bom? Eu vou até compartilhar logo bem aqui antes que eu esqueça. Vou botar aí para vocês aí o link. Deixa eu pegar bem aqui. E eu vou enviar aí para vocês. O grupo do WhatsApp, quem quiser entrar para poder... Porque lá no WhatsApp fica mais fácil para quem fica perguntando, pedindo apostila, essa apostila que eu estou fazendo. Fica mais fácil eu enviar as coisas, tudo, comunicar, centralizar todo mundo só no WhatsApp. Né? Todo mundo quer conversar, perguntar alguma coisa, vai lá para o WhatsApp, para o grupo, que fica melhor, né? Do que ficar botando mensagens no Face, ou às vezes no Message, no Instagram, porque é tanta rede social, eu não tenho tempo para estar olhando para tudinho, né? Não dá para ficar olhando todas as redes sociais. Aí eu passo a vida inteira olhando e respondendo mensagem. Aí é melhor só lá, e fica melhor só lá no grupo do WhatsApp, a gente centraliza tudo lá do grupo. Porque eu também lembrando a vocês que eu sou professor e eu tenho 3 turmas, viu? 3 turmas ativas. Porque se não entrasse o coronavírus antes, eu ia ter mais turmas. Eu vou mandar aqui o link do grupo. Aí no... Aqui do grupo de São Miguel. Aí quem quiser entrar... Quem quiser entrar para perguntar, tirar dúvidas e sempre ficar atualizado com os estudos que eu anuncio todo sábado, né? Eu coloco e facilita mais, eu coloco lá no grupo o link. Aí tá bem o link do grupo, eu já botei aí, viu? O grupo do WhatsApp de São Miguel. Quem quiser entrar no grupo, tá bem o link, tá? Então tá bom, irmãos, eu vou fechar aqui a live e para poder abrir a outra do tema do purgatório. Um abraço a todos e que Deus nos proteja e nos abençoe. Hoje aqui na minha lista aqui de vocês aqui, eu tô anotando o nome de vocês, viu, que estão participando, porque deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês todos. Porque eu não tô fazendo live, só por fazer, não. Porque a minha preocupação é eu ter o cuidado com cada almazinha que Jesus está colocando no meu caminho. Aí às vezes aparece pessoa aqui do Facebook que manda uma mensagem para mim no WhatsApp que está com algum problema e tarará. Então eu sei que cada pessoa que está do outro lado aí, cada um tem uma vida, cada um às vezes tem um problema, tem uma dificuldade. Então eu anoto o nome de quem está participando das lives para poder eu ver e aos pouquinhos eu ir vendo no Facebook quem é essa pessoa, quem é você que às vezes está participando. Porque a minha preocupação que eu tenho não é eu tenho que fazer isso de qualquer jeito para poder eu dizer que tem um monte de gente comigo, não. Eu quero ter esse cuidado com cada alma. Eu anotei aqui, ó, só para vocês verem, ó, o nome aqui dos participantes, ó. Porque às vezes você não vê aí, né? Botei aí, participando das lives de hoje. Talvez essas pessoas aqui, aí teve 14 desse lado e depois eu anotei mais aqui, né? Aí 21. Então mesmo assim, assistindo a live aqui comigo hoje, foram 21 pessoas, né? Então eu anotei o nome de cada um de vocês que estão aqui assistindo, tá bom? Para que aos pouquinhos, por isso que eu peço a vocês, que vocês se tiverem interesse, vocês possam entrar no grupo do WhatsApp, que fica melhor, né? A nossa comunicação.
Tá bom? Então, um abraço a todos. Até sábado, se Deus quiser. E eu vou abrir a live já do Purgatório. Pra gente tratar sobre ele aqui rapidinho. Purgatório e São Miguel, né? Não é tudo Purgatório, não.